Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana. E hoje nós vamos falar sobre as nossas reações de desidratação de álcoois. A desidratação é um mecanismo que segue aquele mecanismo de eliminação. Então, um grupo, ou um átomo, ele será eliminado da molécula orgânica. No dia de hoje, para esse vídeo muito curto, vamos falar apenas da desidratação de álcoois, correto? Então, primeiramente, a gente vai definir o que seria uma reação de eliminação, então eu coloquei para você aqui. As reações de eliminação constituem mais um grande grupo de reações da química orgânica. Já trabalhamos com reações de adição, substituição, então para esse encontro a gente começa a falar das chamadas reações de eliminação. Elas representam o caminho inverso das reações de adição. Muito bem. De uma forma genérica, você teria aqui um mecanismo aqui de adição. Perceba que um grupo de átomos, ou um átomo, ele é adicionado à molécula orgânica, sempre em carbonos, aqui no caso carbonos vizinhos, nesse nosso exemplo. Perceba que a insaturação, então, ela é quebrada, ela é rompida e forma-se um composto com ligações simples. Então o cara era inicialmente insaturado, agora ele passa a ser um composto saturado. Esse mecanismo é o mecanismo de adição. O mecanismo do encontro de hoje, a eliminação, é exatamente o inverso. Na eliminação, então, você vai ter um átomo ou grupo de átomos sendo eliminado da molécula orgânica, certo? Produzindo, então, um composto insaturado. Tá? Então, é esse mecanismo que a gente vai trabalhar nesse encontro, que a gente vai falar sobre desidratação de álcool. Muito bem. Mais uma vez, mais um outro exemplo, coloquei que átomos ou grupo de átomos são eliminados da molécula orgânica, criando-se ligações duplas ou triplas, ou fechando-se a cadeia carbônica. Nesse caso aqui, você está eliminando o HCl e produzindo aqui um composto insaturado, compostozinho insaturado. Olha aqui o KCl. Nesse caso aqui, perceba que eu estou fazendo aqui uma eliminação de bromo, mas esses bromos estão ligados em carbonos que não são carbonos vicinais, carbonos vizinhos. No caso aqui específico, eles estão nas extremidades. Se você consegue aqui acompanhar o desenho, ó, a cadeia ela vem aqui, só desenhei de forma diferente, só para facilitar a nossa visão. Mas na verdade é uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Uma cadeia aberta com 5 átomos de carbono e um bromo em cada extremidade dessa cadeia. Quando você elimina esses bromos, esses carbonos de extremidade, eles se ligam. Olha aqui a ligação entre eles, formando então um composto fechado, composto cíclico. Então isso também é possível você eliminar, e ao invés de você formar uma insaturação, você forma aqui um composto fechado, certo? Isso ocorre quando você faz a eliminação de carbonos que não sejam carbonos vicinais, ou seja, eliminando de carbonos que não sejam carbonos vizinhos. Aí você tem a tendência a formar um composto cíclico, como está aqui nessa nossa figurinha. Muito bem. Essas reações têm relevante importância industrial, destacando-se, por exemplo, a produção de alcenos, matéria-prima para plásticos como polietileno. Polietileno é um polímero, vamos trabalhar um pouco mais à frente, falar um pouco mais sobre essas substâncias, são polímeros, moléculas muito grandes. Você trabalha com alguns polímeros na biologia, proteínas, alguns açúcares são polímeros, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente. Polietileno de alta densidade, nosso PEAD, exemplo desse tipo de polímero na produção dos PET. São um plástico que tem uma certa rigidez, uma certa densidade. Outros plásticos com uma densidade menor, polietileno de baixa densidade, utilizado na fabricação dos plásticos, esses plásticos utilizados em sacolas, que atualmente são aí, proibidos de serem dados de forma gratuita nos nossos mercados, não é isso? Muito bem, importante saber apenas que esse polietileno é um polímero, e que ele será tratado com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de atenção, num capítulo mais à frente. Pois bem, de novo falando aí que seria uma reação de eliminação, você já percebeu, você entendeu, mas estou muito chamando a sua atenção para que você foque exatamente no que seria essa reação de eliminação. Tá? Então, no caso aqui, você tem aqui de novo um composto Azinho ali, então você vai eliminar
composto B, ele sai da molécula orgânica, o composto A, né, o grupo ou átomo sai também, eles se juntam lá no final, e aí o composto, então, orgânico, ele ganha, né, digamos assim, uma insaturação. Bem, para esse encontro de hoje, então, a gente vai focar nessa chamada desidratação de álcool. Tá? Então, coloquei aqui eliminação de água, a nossa desidratação. Então, você tem aqui um álcool, olha aqui o grupo hidroxila, então eu vou eliminar de um carbono a hidroxila e do outro carbono o hidrogênio. Forma-se água e, nesse caso aqui, forma-se uma ligação dupla, você forma-se um alceno. Certo? Lembrando que essas regras elas seguem uma regra chamada regra de Seidlitz. Essa regra ela vai falar exatamente sobre a saída do hidrogênio da molécula. Tá? Um exemplozinho mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa regrinha aqui. Pois bem, a eliminação de água ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Então eu tenho a desidratação intramolecular, ou seja, a molécula de água ela sai de dentro da molécula do meu álcool. Intra, dentro da molécula do meu álcool. Então, perceba, saiu aqui, ó, de dentro dessa molécula saiu o hidrogênio desse carbono, a hidroxila do outro carbono, forma-se a água aqui no final e o composto orgânico, então, ele ganha uma insaturação. Então, a desidratação intramolecular do álcool forma um alceno. Então, eu coloquei aqui, ó, a reação ocorre na própria molécula de álcool, comum a álcoois secundários e principalmente álcoois terciários. Né? Pois bem, um outro tipo de desidratação, ele ocorre de forma intermolecular. Então, a gente vai chamar aqui uma desidratação intermolecular, entre moléculas. Então, perceba que agora, ó, você se reparou, tem um sinalzinho de mais aqui, porque eu tenho, na verdade, duas moléculas no álcool. Eu tenho uma moléculazinha aqui e uma outra molécula do mesmo álcool aqui. Pode até ser álcoois diferentes, ok? Nenhum problema. De uma das moléculas eu tiro o hidrogênio e da outra molécula eu tiro o grupo hidroxila. Então, forma-se a água, olha ela aqui no finalzinho, e esses dois fragmentos orgânicos, eles se ligam, formando uma nova função. No caso aqui, forma um éter. Então, na desidratação intermolecular, você vai dar origem a um éter, certo? Bem, perceba que a diferença entre a intermolecular e a intramolecular é exatamente a temperatura na qual a reação será processada. Então, olha para cá, olha para a tua telinha. No caso, a intermolecular ocorre a temperatura de 140 graus Celsius. Na intramolecular, voltei no slide anterior, ok? Na intramolecular, a temperatura é de 170 graus. Então, essa é a diferença. Ah, Jean, como é que é o exercício? O enunciado, ele indica para a gente a temperatura em que está ocorrendo a reação. Então, se for uma temperatura maior de 170 graus Celsius, vai ocorrer a desidratação intramolecular. Se for uma temperatura menor de 140 graus Celsius, ocorre uma intermolecular, entre moléculas. Então, essa é exatamente a diferença dessas duas reações de eliminação de água, a nossa chamada desidratação. Primeiro exemplo, a reação de desidratação intermolecular de um composto orgânico na presença de ácido sulfúrico a 140 graus, correto? Intermolecular, produz um líquido altamente inflamável, menos denso que a água, com forte ação anestésica e com caráter apolar, suficiente para extração de óleos e gorduras. O composto e o líquido que se enquadram nessas características são respectivamente. Meu amigo, a gente está falando de desidratação intermolecular. Então, no caso aqui, a gente está falando sobre desidratação de álcool. Então, o primeiro composto aqui tem que ser um álcool. Então, acompanha comigo a letra A, propanol. Propanol é um álcool. Ok, então é possível que seja a letra A por enquanto. Letra B, metanol. Sim, metanol sim. Letra C, ácido acético. Não, ácido acético é um ácido carboxílico. Não falamos ainda sobre desidratação nesse caso aqui. Tá? Então, não é a letra A. Letra D, acetona também não. E letra E, etanol. Então, sim. Então, analisando a questão da desidratação que estamos trabalhando nesse capítulo, então tem que ser um álcool. Então, pode ser letra A, letra B ou letra E. Ele diz ainda, segunda parte, o produto dessa reação, no caso, como eu estou trabalhando uma desidratação intermolecular, forma um éter. Acabamos de trabalhar. Forma um éter. Éter
eu não tenho na letra A. Então, a letra A, acetato de etilo, é um éster. Então, meu amigo, tem um erro aqui na letra A, não podemos marcar a letra A. Na letra B, metoximetano é um éter. Então, pode ser a letra B por enquanto. E na letra E, etoxetano também é um éter. Então, em princípio, não temos erro na alternativa B, um álcool formando um éter, e não temos erro na letra E, um álcool formando um éter, por desidratação intermolecular. Mas existe no enunciado uma palavrinha que é o que a gente vai usar para definir a resposta correta, que é exatamente essa aqui. Ele diz que forma um produto com forte ação anestésica. Então, esse anestésico que ele faz referência aqui, usado em hospitais, é o nosso etoxetano. O etoxetano ele é utilizado em anestesia, né? O problema é que ele é tóxico, né? Mas ele é um anestésico. Tá? Então, opção melhor para o nosso exercício seria a letra E, simplesmente por conta dessa palavrinha, que ele diz que o produto formado, né, é um anestésico, então só pode ser o nosso etoxetano. Muito bem. Exercício número 2, quando o butandosol é posto em contato com ácido sulfúrico a quente, ocorre uma reação de desidratação e os produtos formados são relacionados com a temperatura de reação. A desidratação intramolecular ocorre a 170 graus Celsius e a desidratação intermolecular a 140 graus Celsius. Quais os produtos da reação? Então, ele quer que você equacione as duas reações, né? A intra e a intermolecular. Então, primeiro vamos aqui com a desidratação intramolecular, de dentro da molécula. Então, vou botar ali o nosso butandosol, certo? Vou retirar a água. E aí, aquele problema que nós já apresentamos. A hidroxila eu vou tirar aqui, tudo bem. Um dos carbonos vizinhos eu vou retirar o hidrogênio. Então, eu retiro desse carbonozinho aqui ou do outro carbono. Então, aí vai entrar uma regra chamada regra de Scientific, que diz que a retirada do hidrogênio ocorre sempre no carbono menos hidrogenado. Para você nunca esquecer, lembre-se da chamada regra de Markovnikov, que nós já trabalhamos, que diz que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e ele sai do carbono menos hidrogenado. Então, no caso aqui, esse carbonozinho tem 3 hidrogênios e esse tem 2. Então, vai sair daquele que tem 2 hidrogênios. Então, repare que o produto vai ser exatamente com a ligação dupla entre esse carbono aqui que perdeu a hidroxila e esse carbonozinho aqui que perdeu o hidrogênio. Cuidado com essa observação. E a água, claro, né, que foi produzida aí pela reação. Então, aí está equacionada a chamada desidratação intramolecular. Na desidratação intermolecular, eu vou pegar 2 moléculas do álcool, olha aí, primeira e a segunda, e vou retirar de uma molécula, vou tirar a hidroxila, certo? E de outra molécula, vou tirar o hidrogênio da hidroxila. Então, repare aí, ó. Então, aqui eu estou tirando, ó, o hidrogênio aqui dessa hidroxila e aqui eu estou tirando a hidroxila inteira. Forma-se a água. E esses 2 fragmentos orgânicos, eles se ligam. Né? Então, repare que vai ter um produto, ó. Esse aqui é o primeiro fragmento. Percebeu? Ó, tirei aqui o hidrogênio e ficou esse oxigêniozinho aqui. Redesenhei, né? Fiz aqui de uma maneira diferente para facilitar a nossa escrita. Peguei esse CH3 e joguei para baixo aqui, ó, que é esse CH3 que está aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu joguei ele para baixo. E o outro fragmento, né, eu vou pegar e ligar exatamente nesse carbonozinho aqui que perdeu a hidroxila. Então, de novo, dei uma alterada ali na aparência do fragmento 2, mas exatamente esse fragmentozinho aí forma de novo aí um éter. Tá? E a água, claro, formada também na reação. Então, aqui seria o produto da reação de desidratação intramolecular e aqui o produto da desidratação intermolecular. Muito bem. Exercício do número 3 segue a mesma linha de raciocínio em uma desidratação intermolecular de uma mistura de propan-1-ol e propan-2-ol. Quais são os possíveis compostos orgânicos que podem ser obtidos? Então, desidratação intermolecular. Repare que agora você tem uma mistura de moléculas, digamos assim, do álcool, só que não são moléculas iguais. Então, são moléculas diferentes. Então, você tem aí produtos diferentes que podem ser formados. Ele quer que você equacione todas as possíveis reações e depois dê aqui o nome, né, dos produtos formados. Mas acontece que esse exercício eu não vou resolver. Ele vai ficar para você
para você tentar equacionar, e no próximo encontro, então, a gente discute qual seria o gabarito correto para essa questão, correto? Dito isso, meu amigo, minha amiga, te agradeço imensamente pela sua participação, pela sua paciência, pela sua audiência, né, e a gente se vê, então, num próximo vídeo. Fique com Deus, tudo de bom, saúde e paz.